A aula de posições cirúrgicas é uma aula muito importante, que requer, né, muito conhecimento. Essa aula você vai levar ela para a vida, certo? Não tem como, porque essa aula geralmente é uma aula que ela não tem mudanças, né? Uma aula... Opa, deixa eu só ajeitar aqui, o computador ficou um pouco aqui. Enfim, posições cirúrgicas, né? Então, manometração do rabelo é a aula mais completa, tá certo? Então, assim, você vai pegar várias aulas, mas essa aula aqui tem todas as posições possíveis e impossíveis que nenhum livro tem, certo? Mas antes de eu falar de posição, primeiro eu tenho que definir, dizer para que serve e os cuidados de enfermagem. Posição cirúrgica é aquela que o paciente é colocado depois de anestesiado para ser submetido à intervenção cirúrgica, de modo a proporcionar acesso fácil ao campo operatório. E é imprescindível verificar se não há compressão dos vasos, órgãos e nervos e proeminências ósseas, contato direto do paciente com partes metálicas da mesa para não ser queimado, né, com bisturi elétrico, hiperextensão dos membros e fixação incorreta na mesa do paciente, né? Então, você tem que deixar o paciente seguro na mesa, né, colocando as fixações ideais e adequadas, né, não fazendo garroteamento. Então, o posicionamento está relacionado à mesa cirúrgica, ao treinamento da equipe de enfermagem e à parceria com a equipe médica. Então, aqui, nós temos aqui no próximo slide, tá? Esse posicionamento, daqui a pouco eu vou falar. Então, mas os objetivos é oferecer exposição e acesso ótimo no local operatório, manter o alinhamento corporal e as funções circulatórias e respiratórias, proporcionar acesso para a administração de soluções endovenosas, drogas e agentes anestésicos, não comprometer as estruturas vasculares e a integridade da pele, trazer o máximo de conforto para o paciente. E os recursos de proteção: colchonetes, braçadeiras, travesseiras, perneiras, fixadores de braços e pernas, colchão piramidal, que é a caixa de ovo, protetores de calcânio e protetores crânio-faciais, né? E a posição anatômica, ela serve para exames neurológicos e ortopédicos, é a posição ereta ou também considerada posição ortostática. Então, o indivíduo ele vai ficar em pé, em posição ortostática, a face voltada para frente, os membros superiores estendidos lateralmente ao longo do corpo, as palmas da mão voltadas para frente e os membros inferiores unidos, com as pontas dos pés voltadas para a frente. Nós temos aqui a posição Foley, certo? Ou sentada, ou Fowler, como que, certo? O paciente ele vai permanecer sempre sentado, tá? Uma altura geralmente a 90 graus, maior que 45 até 90 graus, utilizada para mamoplastia, drenos de tórax, plásticos em geral. O paciente fica sentado numa cadeira, na máquina ou no leito, com as mãos repousando sobre as coxas, certo? Aí eu tenho a posição Fowler modificada. Eu tenho a Fowler, tá? É uma manobra que vai colocar o paciente sentado por meio da elevação da cabeceira da maca no ângulo entre 45 e 60. Neste posicionamento, o corpo fica alinhado à cama ou à mesa cirúrgica, com os joelhos levemente elevados, mais baixos que a cabeceira. A Fowler modificada ela é indicada para neurocirurgias, mamoplastias e abdominoplastias. Essa é a posição sentada propriamente dita, isto é, em ângulo de 90 graus. Flexiona-se a parte dos membros inferiores para prevenção de quedas. Ocorre o aumento do peso da paciente no dorso do corpo. O repouso do dorso é elevado, os joelhos são flexionados e o suporte de pé é mantido no lugar. Eu tenho a posição semi-Fowler, certo? Nesses casos, a posição semi-Fowler, da cabeceira elevada a 45 graus, de 30 a 45, é a mais aconselhada. No entanto, ele deve se evitar elevar a cabeceira acima de 45, para não aumentar a pressão e o cisalhamento na região sacro e do cóccix, né?
que esse cisalhamento é a pressão entre a pele do paciente e o colchão, né? O peso, né? O paciente escorregando, né? Aí que acontece esse cisalhamento. O que seria um bloqueio peridural? É a posição que o paciente vai ficar para bloqueio peridural. Ou ele fica deitado, bem curvado, como você está vendo nessa imagem, ou ele fica sentado com os ombros bem jogados para frente, a cabeça bem abaixa, certo? Então, o bloqueio peridural é um dos procedimentos mais usados no mundo para o controle da dor. Consiste na injeção de anestésico local associada à medicação anti-inflamatória no espaço peridural, que se encontra em contato com a parte posterior do disco intervertebral, tá? Decúbito dorsal, DD ou supina. Interessante saber o outro nome. É aquele que o paciente se encontra deitado com as costas, com as pernas estendidas e os braços estendidos e apoiados em talas. O dorso do paciente e da coluna vertebral estão repousando na superfície do colchão da mesa cirúrgica. Exemplo, cesarianas, cirurgias gerais, torácicas, cranianas, peritoneais, colecistectomia e tireoidectomia, tá? Repetir sem querer. Aqui uma outra posição que o paciente fica quando ele está acamado. Ele não pode ficar 100% de lado, tá? Por quê? Porque tem a pressão em cima do trocânter, certo? O que acontece? O paciente fica de lado, mas você pode ver que o peso dele, né, entre os ossos não tem contato. Você coloca um lençol, um colchão, tá? E quando ele tiver, né, ó, no bracinho também, quando ele tiver decúbito dorsal horizontal, a perna dele vai ficar debaixo de um conchinho, um travesseiro, que tenha uma maior área. Porque não adianta pegar um conchinho pequeno e colocar aqui em cima dessa perna. Porque quanto maior a área, menor a pressão. E o calcanhar tem que estar flutuando. Então, o calcanhar flutuante, né, que a gente fala. Eu tenho o decúbito ventral, DV ou prona, o outro nome. Prona ficou muito conhecido devido ao Covid, paciente pronado, né? O paciente fica deitado, de abdômen para baixo, com os braços estendidos para frente e apoiados em tala. O sistema respiratório fica mais vulnerável na posição de decúbito ventral. Exemplo, cirurgia de coluna, de hernia de disco, de ânus, de reto e hemorroidectomia para cirurgias da região dorsal, lombar, sacrocoxigiana e occipital. Observação: necessidade de expansão pulmonar, liberação das mamas no sexo feminino, o uso de conchinhas e travesseiros, cabeça lateralizada e braços no suporte, né? Você tá vendo aí os braços no suporte fixados, né? Decúbito lateral, pode ser o decúbito lateral direito ou esquerdo, tanto faz esses cuidados aqui, tá? Então, essa posição também permite visualizar a região dos rins. Só que existe uma posição melhor para colocar o paciente quando vai ser realizada cirurgia de rins, tá? Daqui a pouco eu mostro. A toracotomia, a parte da mesa de operação é levantada, que é o pilete, né? E a mesa é flexionada, de modo que as áreas entre a 12ª costela e a cristílica seja elevada. Então, aqui a posição renal. Essa posição também permite visualizar a região dos rins. A ponte da mesa de operação é levantada, que é pilete, e a mesa é flexionada de modo que a área entre a 12ª costela e a cristílica seja elevada, tá? Você tá vendo aí, né? Bem inclinado. Nós temos aqui a posição Sims, né? A posição Sims, ela sempre vai ter que ser do lado esquerdo. Professora, isso não é decúbito lateral esquerdo, não? O nome dessa posição eu já vi em concurso, é decúbito lateral esquerdo modificado, tá? Cuidado para não confundir com a posição renal. O decúbito lateral esquerdo modificado, é por isso que eu coloquei a palavra esquerda aí, a posição de Sims esquerdo. Por quê? Por que tem que ser do lado esquerdo essa posição? O paciente está com a perna bem fletida, você tá vendo? Em cima da outra, tá? Porque o nosso intestino, ele é lateralizado para o lado esquerdo. É por isso que o Sims é decúbito lateral esquerdo, utilizado para lavagens intestinais. É uma variação do decúbito lateral esquerdo modificado, em que o paciente afasta um pouco as pernas,
flexionando a que estiver por cima. Parece complicado, mas não é. Basta lembrar que o decúbito lateral se refere à pessoa deitada de lado, seja voltada para a esquerda. A posição litotômica, as pernas ficam pendidas, tá? Ficam penduradas e ficam elevadas por horas e horas. Então, quando retira das perneiras, você vai ter que fazer massagem. Professora, eu técnico em enfermagem, eu da enfermagem, enfermeira, vou ter que fazer massagem nas pernas do paciente, sim. Você vai ter que fazer e descer elas devagar, tá? Né? Pegar elas e jogar em cima da mesa cirúrgica e pronto, não. Então, a instrumentadora e a circulante de sala, as duas, elas vão retirar as pernas com cuidado e vão fazer massagens, tá? Usada em perineoplastia, hemorroidectomia e histerectomia vaginal. Alguns estudos apontam uma relação significativa entre procedimentos cirúrgicos prolongados com o paciente na posição litotômica e uma complicação cirúrgica conhecida como síndrome compartimental. Interessante saber disso. Eu não aprendi isso no curso e não aprendi isso nem na faculdade. Eu fiz o curso técnico, fiz o auxiliar, fiz a enfermagem, eu fiz instrumentação cirúrgica e ninguém me falou da síndrome compartimental. E eu estou aqui comunicando a vocês através desse vídeo, dessa aula. E quase ninguém fala sobre isso nessas aulas de posição, certo? Eu duvido, posso arriscar que alguém fale parabéns, mas ninguém fala não. A lesão do nervo por pressão também é possível, pois os nervos femoral e peritoneal estão em risco. Então, eu tenho esses nervos, eles passam muito próximo, tanto da artéria como da veia, tá? Femoral. Então, gente, acaba que tem uma compressão desses vasos, certo? Para acontecer essa síndrome compartimental. Então, caracterizada por parestesia. Parestesia, o que seria? Dormência. O termo técnico de dormência é parestesia. Dor contínua, hiporestesia, edema e enrijecimento da região acometida, podendo levar até uma trombose, tá? A trombose venosa. Posição Trendelenburg, né? Eu cheguei no centro cirúrgico, doutor, coloca na posição trem. Eu digo, lá, não, posição é essa. O pessoal diminui na palavra, Trendelenburg. Paciente colocado em decúbito dorsal, com a cabeça e tronco em níveis mais baixos que os membros inferiores. Usado em cirurgia do abdômen inferior e pélvico, ele oferece melhor visualização dos órgãos pélvicos durante a abertura ou cirurgia laparoscópica do abdômen inferior ou pélvico. Nessa posição, o paciente ficará em posição dorsal, com elevação da pelve e membros inferiores por inclinação da mesa cirúrgica. A cabeça fica mais baixa que os pés. Pode ser utilizada também para melhorar a circulação do córtex cerebral e gânglio basal. Quando a pressão arterial cai, fica com hipotensão arterial repentinamente e aumenta o fluxo sanguíneo arterial para o crânio. Nós temos Trendelenburg reverso ou proclive, usada frequentemente para oferecer acesso à cabeça e pescoço, para facilitar que a força de gravidade desloque as vísceras para diante do diafragma e na direção dos pés, indicada para manter as alças intestinais na parte inferior do abdômen e reduzir a pressão sanguínea. Nessa posição, o paciente estará em decúbito dorsal, com elevação da cabeça e tórax e abaixamento do membro inferior, dos membros inferiores. Quando a modificação desta posição é usada para a cirurgia da tireoide, o pescoço pode ser hiperestendido pela elevação dos ombros do paciente. Você está vendo aí a diferença da Trendelenburg reversa ou proclive? É a cabeça mais alta em relação ao corpo. Ah, eu esqueci até de dar uma dica em relação a Trendelenburg. Quando você pegar um mergulhador com intoxicação por oxigênio, ele subiu muito rápido, você tem que colocar o paciente nessa posição. Porque o sangue dele está cheio de bolinhas de ar por dentro. E para não ter bolhas de ar no cérebro, você desce a cabeça mais baixa em relação ao corpo, certo? A posição ginecológica é utilizada para exames de prevenção e tratamento de cirurgias vaginais e reto. Pode acontecer também. Só que é mais comum em exames essa posição, tá certo, gente? A maioria das cirurgias, elas são litotômicas, tá bom? Então, cuidado para não confundir. Na internet está cheio de erro.
tá? Inclusive até alguns livros, entre a posição ginecológica e litotômica. A ginecológica, as pernas, nós estamos colocadas nas perneirazinhas aí, ó, né? E bem baixas, né? Só para ver as perninhas e visualizar. Já a litotômica fica as pernas bem pendidas, né? Gênio peitoral, né? A posição de gênio peitoral, o paciente deve ser colocado ajoelhado sobre a cama, com os joelhos afastados, as pernas estendidas e o peito apoiado sobre a cama. A cabeça deve estar lateralizada, apoiada sobre os braços. Exemplo, exames retais e vaginais. Aqui é a gestante, quando ela está grávida, próxima à parede, está com contração. Quando ela está na posição supina, dorsal supina, certo? Você está vendo o bebê comprimindo aqui a artéria, né? Enfim, o vaso sanguíneo, deixa eu voltar aqui, né? Aí você vê que ele está comprimindo a artéria aorta e está comprimindo a veia cava inferior, né? Você está anotando aqui que está comprimindo. Meu computador tá uma benção. Deixa eu voltar aqui. Já em decúbito lateral esquerdo, por que a gestante ela tem que ser colocada em decúbito lateral esquerdo? Aqui, gente, nessa imagem, ela tá deitada em decúbito lateral direito. Desculpa, tá? A pessoa quando desenhou, ela não percebeu isso. Mas vamos supor que ela esteja em decúbito lateral esquerdo, porque tem que ser o esquerdo. Por que tem que ser o esquerdo, professor? E não o direito? Porque no decúbito lateral esquerdo, o vaso sanguíneo vai ficar, ó, bem livre do peso do bebê. E aí vai circular melhor. Então, até para ela parir, fica melhor a circulação quando ela está deitada em decúbito lateral esquerdo, tá? Quando ela está com contração na maternidade. Gente, eu tenho essa posição aqui, que na literatura vem vários nomes, certo? Posição de canivete, também conhecida para cirurgias proctológicas, certo? Que é Jack Niffer, tá lá embaixo o nomezinho, Jack Niffer, certo? Jack Niffer, aqui. Ela também é conhecida, oh Jesus abençoado do Senhor, como Kraske. O paciente se encontra em decúbito ventral, com as coxas e pernas para fora da mesa e tórax sobre a mesa. A qual está levemente inclinada no sentido oposto das pernas e os braços estendidos e apoiados em talas. Exemplo, a hemorroidectomia. Então, usada para operações proctológicas, fissuras e fissuras anais, tá certo? Essa posição Rose, que eu vou mostrar para vocês, eu só vi essa posição em um artigo, né? Que eu tirei até do artigo. O paciente permanece em posição dorsal, com a cabeça pendida, com abaixamento completo da cabeceira da mesa, apoiada ao joelho do cirurgião, para evitar estiramento de ligamentos e músculos cervicais. Eu tenho uma posição semi-rose. Deixa eu vir aqui. Pronto. Posição semi-rose. O paciente fica em posição dorsal, com a cabeceira abaixada, certo? A 10 graus, é bem pouquinho, certo? Utilize coxim roliço para proteger o isômetro, certo? E aí, a posição semi-rose. Outras posições, eu tenho Proust, a posição Proust, que ela mal é falada. Ela é uma mistura de Trendelenburg com litotômica. Você nota aí, né? Para operações sobre reto. E outro nome que eu vi aqui na imagem é Jack Niffer, com G, né? 2 Gs aqui. Outras posições. Cuidados no posicionamento do paciente no pós-operatório. Estamos finalizando. Manipular lentamente, mas com movimentos firmes e seguros do paciente anestesiado, pois a mudança repentina de posição pode provocar a queda da pressão arterial. Retirar alternadamente as pernas da perneira, a fim de prevenir o fluxo rápido de sangue na porção superior do corpo para os membros inferiores, o que levará à queda da pressão arterial. Manter a cabeça voltada para o lado com uma cânula de Guedel na boca sempre que for possível e quando o paciente permanecer em decúbito dorsal, a fim de prevenir aspirações de secreções, certo? Aqui eu tenho também descrevendo os cuidados que devemos ter ao retirar o paciente. Manusear o paciente anestesiado com movimentos firmes e lentos, pois a mudança repentina de posição pode levar à queda da pressão arterial. Ao se retirar o paciente da posição ginecológica, deve-se ter cuidado de descer alternadamente as pernas, a fim de se prevenir o afluxo rápido de sangue para os membros inferiores, podendo causar também a queda da pressão arterial.
que é a hipotensão arterial. Manter a cabeça voltada para um dos lados quando o paciente permanecer em decúbito dorsal e observar o posicionamento correto das infusões e drenagens, né? E os cuidados com o posicionamento? Também prevenir distensões musculares, evitar compressão de vasos e nervos, facilitar movimentos respiratórios, evitar o contato do paciente com superfícies metálicas, evitar posições viciosas, proporcionar posicionamento mais funcional possível, facilitar o fluxo das infusões venosas, manipular lentamente o paciente anestesiado com movimentos firmes. Aqui são os cuidados no posicionamento, o paciente não cair. Aqui a equipe conseguiu de uma melhor forma, né, posicionar dessa maneira, tá? Você pode ver que é bem, né, é bem importante você saber o conhecimento de posições. E, gente, até a próxima aula. Hasta luego.